estar sentada à mesa com profissionais que a gente admira, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos à 6ª temporada do podcast da Aero. E nesse primeiro episódio, trouxemos convidados super importantes aqui para a nossa região. Então, quero dar as boas-vindas para os nossos convidados. Seja muito bem-vindo ao podcast da Aero, Thales Zielinski e Ellen Queiroz. Obrigado, Aline, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou o Thales Zielinski, estou construtor, empresário, palestrante e influenciador da maior feira de construção civil da América Latina, e esse podcast aqui vai ser maravilhoso para a gente compartilhar experiências. Eu tenho certeza. Meu nome é Ellen, eu sou engenheira civil com pós em gestão de obras. Atuei um pouquinho em construções públicas, como saneamento, drenagem, pavimentação, em obras particulares e também em usina fotovoltaica, que é a usina de energia solar. Estou muito feliz de estar aqui, de contribuir um pouquinho com minha bagagem, e mesmo que seja uma bagagem que esteja em desenvolvimento. Sempre estaremos em desenvolvimento, né, Ellen? Com certeza. E hoje o tema é Engenharia e ESG, ou ESG. Boas práticas na construção sustentável e tecnologias para reduzir o impacto ambiental. Só que antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu vou chamar os nossos patrocinadores. O podcast da Aero tem o prazer de contar com o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Para você que ainda não conhece, a Mútua oferece benefícios reembolsáveis de serviços exclusivos para profissionais da engenharia, agronomia, geociências, proporcionando uma plataforma de empregabilidade, segurança, planos de saúde e muito apoio ao longo da sua carreira. Com sua ampla gama de benefícios, a Mútua promove o desenvolvimento profissional e pessoal de engenheiros e arquitetos, contribuindo significativamente para o avanço do setor. Estamos muito gratos pelo patrocínio da Mútua, que permite trazer conteúdos relevantes e de qualidade para os nossos ouvintes. Não deixe de conhecer mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pela Mútua, acessando www.mutua.com.br. A Rose Neves Decoração de Interiores é especializada em transformar ambientes com competência e profissionalismo. A Rose Neves oferece uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e outros elementos decorativos. Se você busca design, modernidade e eficiência, não deixe de conhecer o trabalho da Rose Neves. Acesse @rose_neves_. Outro parceiro essencial do podcast da Aero é a Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Para quem busca soluções completas em acabamento, a Vilarejo é a referência certa. Acesse @Vilarejo Acabamentos. A Axonal é uma empresa essencial para a indústria da construção civil em Rio das Ostras. Além da revenda de aço para atacado e varejo, a Axonal oferece máquinas, ferramentas, acessórios, EPIs e consumíveis de solda e corte de materiais. Também fabrica radiês, colunas para construção civil, atendendo projetos de corte e montagens de aço para pequenas e médias obras. Se você precisa de aço ou serviços relacionados, pode contar com a Axonal, a Casa do Serralheiro. A Clínica Integrada Salute promove saúde, bem-estar e longevidade para você viver melhor. Localizada em Costa Azul, a clínica conta com profissionais de excelência e atendimento integrado e personalizado para tornar esse seu momento de autocuidado ainda mais especial. A Aero, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, agradece a todos os nossos patrocinadores por proporcionar esse momento de compartilhamento de conteúdo técnico de qualidade. Então, falando da importância da utilização dos conceitos do ESG nas construções, trouxemos esses convidados super especiais. Thales, a sua visão técnica e empresarial e exemplos práticos sustentáveis que você utiliza nas suas construções. A minha análise empresarial aqui para a região, Aline, é uma análise literalmente regional, porque aqui esse conceito, muitas pessoas ainda não têm conhecimento. Claro, engenheiros, né, que estão formando,
pessoas que visitam feiras têm acesso a todas essas informações, porém o público, que é o cliente final, não tem acesso. Então, por mais que a gente tenha esse conhecimento, por mais que a gente queira trazer, ainda é muito pouco difundido isso na cabeça das pessoas. Então, a gente faz esses trabalhos nas redes sociais, a gente tenta implementar isso nas nossas construções, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Onde vai juntando ali muitos engenheiros, vai trazendo, vai falando de pouco a pouco com as pessoas, né? Essa implantação de sustentabilidade nas construções aqui em Rio das Ostras, a gente tem um exemplo prático, que é a captação de água de chuva para reuso, né? Que já existe há um bom tempo. Tem municípios que não têm, e aqui em Rio das Ostras tem. Eu faço gravações sobre esse sistema e as pessoas assistem na internet e elas ficam admiradas, né? E levando para um outro lado também, ali falando durante a construção, a gente tem essa parte de sustentável que a gente tenta maximizar, que é a questão do reaproveitamento de material. Sim. Reaproveitamento de um prego, de um arame, de uma madeira, né? A gente tenta reaproveitar tudo para causar menos impacto ao meio ambiente. Então, por que também? Porque os produtos, né, os produtos sustentáveis ainda não estão chegando para a gente aqui em grande demanda. Então, se a gente vai buscar algo fora, vai trazer para cá, o custo é muito alto e ainda não tem viabilidade. Então, a gente vai tratando essa questão de sustentabilidade aqui de acordo com o pouco que a gente tem, com o que a gente consegue, até que isso vai tomando uma proporção maior e vai tendo uma demanda maior do mercado para que comece a chegar mais coisas aqui para a gente. Eu super te entendo. Quando a gente fala desse conceito em geral, que engloba a sustentabilidade, o social e a governança, né, a gente engloba toda a área de gestão de obras, né, Ellen? E quando a gente fala de gestão, por exemplo, quando ele fala do reaproveitamento, tem que ser sustentável. E esse aproveitamento, ele impacta diretamente no bolso do cliente, né? E, consequentemente, também no nosso lucro. E você tem toda essa parte social envolvida e a parte da governança, que é essa parte de gestão todo desses, tanto dos materiais quanto dos tipos de práticas que vão ser utilizadas, né? E como que a gente pode melhorar isso para englobar o sustentável e essa parte de gestão nas construções? Eu acho que primeiro a gente tem que, de fato, entender o que é sustentabilidade, porque muito se fala, mas o que de fato é caracterizado a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é uma Comissão Nacional do Meio Ambiente, foi desenvolvida pelas Nações Unidas e em 87 criou um relatório que se chama O Nosso Futuro Comum. E nesse relatório ele falava que a sustentabilidade ela precisa ser os recursos que nós usamos hoje, eles precisam continuar para as gerações futuras. Então, a partir daí, a gente precisa entender o que é sustentabilidade para, então, começar na gestão, né? Que são os nossos materiais hoje se perpetuando para as gerações futuras. O conceito de gestão, ele é conhecido pelas habilidades, pelas ferramentas de um processo, que ele tem o início, o meio e o fim. E segundo a PMI, que é o Project Management Institute, é o conceito que fala da gestão. Então, são as habilidades técnicas que você tem de colocar um início, um meio e um fim. E o norte-americano John Elkington, ele é considerado o pai da sustentabilidade e segundo a revista, segundo a Business Week, que é semana de negócios, ele fala que o John Elkington, ele é o patrono, ele está perpetuando essa sustentabilidade já há 3 décadas. E ele fala que a sustentabilidade ela precisa, é um tripé, que nada mais é do que o ambiental, o econômico e o social. E como que eles continuam se relacionando, o ambiental, o econômico e o social, porque você olhando assim, parece que eles não têm nada a ver. Talvez o econômico com o ambiental sim, mas e o social, onde que ele entra nisso? Então, eles se correlacionam com a redução de desperdício de materiais, a entrega dentro dos prazos, a gestão de riscos muito bem elaborada, porque não adianta você planejar uma coisa se você não tem uma boa gestão de riscos. Então, como que aquilo tudo vai se correlacionar? Inclusive, eu tenho um exemplo prático, né, que foi do meu primeiro estágio. Foi numa construtora
que nós fizemos a drenagem e pavimentação de uma rua. E era um canal, e aquilo foi uma obra que mexeu muito comigo, né? Porque eram pessoas que estavam em vulnerabilidade. Sim. Tinham várias famílias que elas tinham que literalmente pular o canal ou então passar, as crianças iam para a escola em cima de uma tábua. E aquilo me mexeu muito comigo, né? Só que no decorrer da obra tiveram vários problemas. E um desses problemas como estava durante a pandemia, teve muito problema com aço, com o fornecedor. Antes da pandemia, eles fecharam com um artefato de concreto, que nada mais é a grosso modo, aquelas manilhas, né, enormes, retangulares, para fechar o canal. Só que aí veio a pandemia, o problema do aço, matéria-prima e tudo, e o fornecedor não conseguiu mais atender dentro do prazo com o valor que tinha sido fechado contratualmente. E aí foi uma cadeia de problemas, porque a gente tinha prazo contratual, nós tínhamos funcionários, nós tínhamos N coisas foram se desencadeando ali, né? E nisso que eu quero chegar, né? Nessa gestão e a sustentabilidade, porque ali nesse problema nós tivemos um problema de economia, porque com o atraso dos artefatos de concreto mexeu com o orçamento, porque a gente estava dentro do prazo contratual com a prefeitura, mas não o prazo estipulado pela empresa. Então, aumentou folha de pagamento, aumentou maquinário, isso no econômico. No social, impactou as famílias de ter o atraso de melhorar a sua situação de vida, inclusive depois que o canal foi fechado, as famílias, assim, muitas terminaram o embolso das suas casas. Sim, então, assim, fizeram um jardim. Como impacta, né? Impactou de uma maneira, assim... Foi muito emocionante para todos que estavam ali naquele canteiro de obras. Então, mais naquele atraso, impactou a vida dos funcionários, porque eles estavam já em vista de sair daquela obra para uma outra. Então, as famílias já estavam vendo outros aluguéis, então... Mas isso impactou a empresa e também as outras pessoas e também o ambiental. E aí, com o problema ambiental, acabou usando mais água, mais luz, que também tem a ver com o econômico. Então, olha como eles se correlacionam. Então, a gente às vezes acha que não, mas tem tudo a ver. Ambiental, social e econômico. É um ciclo. Exatamente. E a gente tem as normas justamente para orientar com relação a esse ciclo, né? Que a gente fala hoje em dia de gestão integrada. É muito difícil a gente desintegrar a gestão. Falar, vamos fazer somente isso e o restante. A gente precisa trabalhar essa gestão integrada. E trabalhar também as boas práticas da construção sustentável, né? E essas boas práticas, a gente vê que impacta diretamente no produto que a gente vai entregar para o nosso cliente, né, Thales? Thales, mais do que ninguém, pode falar sobre isso, né? Porque você traz para cá, a gente vê que você traz... muita informação boa no seu canal, muita informação de qualidade, principalmente com essas boas práticas. Como você falou, você pode ensinar alguém a resolver um problema que tem em casa, né? E como que você faz essa sua estratégia de trazer essas boas práticas e ainda compartilhar isso, essas estratégias construtivas, técnicas, de materiais sustentáveis? Você faz um planejamento disso para trazer essa boa prática para você aplicar e depois compartilhar no seu canal? Os conteúdos que eu gero nas redes sociais, eles não são intencionais, né? Claro, alguns são intencionais para trazer seguidores e tudo mais, mas quando a gente fala da construção, não é intencional. É realmente o que a gente está executando e o que está chegando no mercado. Sim. Que, por consequência, o mercado está começando a ficar mais sustentável, né? E quando eu vi o tema desse podcast, me deu um start na minha mente que eu não havia ainda notado de fato. É algo que usa muito na construção, né? Que é o óleo queimado de carro como desmoldante, né? Para fazer as formas de madeira lá, tirar bonitinho, das manilhas também. E as oficinas, elas não estão mais cedendo óleo queimado, porque tem uma grande empresa que compra e tudo mais para reciclar. Sim. Beleza. Então, eu já parte dessa área sustentável também para a parte automotiva e começa a bloquear esse uso na construção.
E um parceiro meu, que é a Coplas, ela começou a mandar os desmoldantes biodegradável e... como que fala? Atóxico. Sim. Então não agride em nada o meio ambiente, né? Só que isso são coisas que vai chegando. Na época eu até fiz um stories que vai chegando de pouquinho a pouquinho, a gente vai inserindo e muitas das vezes a gente não para pensar e para criar de fato um conteúdo falando que aquele produto ali é biodegradável, é atóxico, não vai ter problema algum no meio ambiente. E a gente precisa de ter mais essa cultura, né, para disseminar essas informações. E tem muitos produtos que a gente vai usando na construção, muitas coisas que a gente vai alterando, que vai chegando no mercado, que parte para essa linha de sustentabilidade. Sim. E aí o mercado vai chegando aos poucos, né, para perto. Outros construtores estão tendo essa dificuldade também, da questão de não conseguir o óleo queimado e tudo mais. Esse produto eu indiquei para vários amigos construtores que vieram a comprar. É um pouco custoso, porque tem a questão do frete, ainda não vende na região. E é isso, de acordo com que as pessoas, elas, por duas questões, né, vão tomando consciência, e aí parte para algo mais sustentável. E o segundo é quando a água bate na bunda. Sim, porque não está encontrando óleo, vai fazer com o quê? É uma então vai ter que comprar, né? Isso aí. Né? Então, acaba que, querendo ou não, a gente está partindo para esse lado sustentável aos poucos. Sim, por uma necessidade de vocês. Sim. Que houve uma como se fosse uma transformação do mercado automotivo, né? Se tornando, inclusive, mais sustentável ali naquele aproveitamento daquele óleo. E aí vocês tiveram uma escassez do produto. E aí teve que incluir uma boa prática, né? Que é realmente mais sustentável, mas o custo chega. Né? E ele tem que ser embutido e a gente tem que entender que essas boas práticas, elas custam um investimento necessário, né? Mas que elas têm um retorno. Sim, né? O produto também, né, Aline, por ser específico, né, ele dá uma trabalhabilidade impacto, né? melhor, ele dura mais, ele rende mais. E aí quando a gente fala do produto, né, um produto eco, mas ele veio dentro de um balde. Esse balde, a gente não vai jogar ele fora, ele vai ser utilizado na obra também por um bom tempo. Então, do produto em si, a gente ainda aproveita a embalagem, a gente vai aproveitando por muito tempo muitas coisas ali. Sim. Aí você viu que, utilizando esse produto, falou, vou compartilhar. Sim. Né? Isso aí é super interessante, porque realmente tem um monte de gente que precisa, teve o mesmo problema e aí tem a solução seguindo as dicas. Isso aí é muito legal, né? Bom. E, Ellen, como você vê as técnicas da gestão sustentável? Principalmente, lembra quando eu falei que a gente tem que trabalhar a profilaxia? A gente faz um diagnóstico antes, principalmente para a gente trabalhar com projetos. Eu sei que eu fui numa obra do Thales, né? E aí, quando ele me mostrou, é difícil hoje em dia na região, principalmente quando você vai construir casas unifamiliar, de você trabalhar com todos os projetos. Sim. Né? Isso aí é uma coisa até que eu quero te parabenizar, parabéns, porque é algo... Gente, difícil de ver. E a gente acha muito legal. Né? Você vê todos os projetos, o cliente vai receber os projetos, ele tem segurança no que ele vai receber, no produto que ele vai receber. Isso aí é muito interessante. E aí a gente trabalha isso com técnicas de gestão, né? Justamente para se antecipar os projetos, é justamente para a gente se antecipar aos problemas e a gente consegue ver o que vai fazer, o que é necessário. E essas técnicas, Ellen, para gestão sustentável, diagnósticas, certificações, como que você pode trazer um pouco dessa vivência para a gente? A questão da profilaxia, eu acredito que quando você conhece o produto e tem uma gestão de riscos, você acaba minimizando um pouco desse aspecto, né? Porque, como você mesmo abordou, porque você, antes de colocar o produto no mercado, já houve um teste, mas você faz o seu teste para de fato entender. Não, se eu vou vender isso, é porque eu tenho certeza de que isso vai dar certo. Então, quando a gente faz essa profilaxia, quando você tem esse entendimento, já tem um bom caminho a se seguir, né? É uma pena que muitos construtores não têm essa ideia. Só quer saber do lucro, do custo e tudo, né?
Mas antes de eu falar sobre as demais profilaxias, eu achei interessante falar sobre as certificações. Sim, Que você abordou, Aninha. E hoje nós temos uma infinidade, uma gama de certificações. Mas para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa ter ideia sobre 2 perguntas. O porquê eu quero essa certificação? E qual é o meu custo? A segunda pergunta, qual é o meu custo para eu ter essa certificação? E se a minha equipe ela está disposta tanto a aprender e também se ela tem algum conhecimento daquilo. Porque se você não tem essas 2 perguntas bem embasadas, bem respondidas, você não tem como ir para uma certificação. E se você você vai para uma certificação de multi-atributos ou de monoatributos, que é onde são essas 2 classificações, né? Que o multi-atributos é o LEED, o Aqua e tem mais alguns, né? Que agora eu não lembro. Mas tem o de monoatributo também, que seria o Procel e o GBC, que eles são mais em questões de energia, né? Então, você precisa definir isso. E a partir dessas 2 perguntas que você define, você escolhe, eu vou para essa certificação, porque o que eu estou buscando? Eu quero um reconhecimento, eu quero que o meu produto seja mais reconhecido, eu quero um investimento internacional. Então, para a gente ir para alguma dessas certificações, a gente tem que definir isso. O que eu quero? O que eu posso ter? E aí, a gente correr para uma dessas. E a partir disso, a gente começa na gestão. Na gestão, porque você, quando quer fazer uma mudança sustentável, a empresa, nós sabemos, é uma pirâmide. Então, começa a direção e na base são a operação. Então, não adianta que você não vai mudar a cadeia de baixo para cima. Você vai mudar a cadeia de cima para baixo. Então, você precisa influenciar a sua equipe, os seus colaboradores e não apenas falar, mas ter ações. Treinar, né? Treinar. É igual criança. Você vai falar com a criança, não adianta você falar. Aí. Você precisa, dia a dia, mostrar aquilo. E ali ela vai entendendo. A mamãe fala isso, o papai fala isso, então vai ser isso. É a mesma coisa. Definir as suas prioridades, porque vou falar a grosso modo, eu quero colocar um painel solar, eu quero colocar uma coleta seletiva. Então, são vários caminhos que você vai indo, só que como que é o seu orçamento? Eu preciso orçar e começar a atacar. Agora eu posso isso, agora eu posso aquilo, e começar indo. E ter uma gestão clara com seus colaboradores. E outra coisa que eu achei muito interessante foi definir os seus princípios, né? Eu preciso disso e conversar com seus colaboradores. Foi uma palestra que você colocou, inclusive no Instagram, Aline, falando sobre o trabalho em equipe. Sim. Que realmente é fundamental nisso, numa gestão, porque muito se fala. Mas quando a gente vai conversar com a sua equipe, com a equipe, a gente está aberto a ouvir mesmo? Exatamente. Ou a gente só escuta? E aí, quando a gente fala, não, eu realmente vou ouvir, eu vou absorver, porque o meu problema, às vezes, você está ali no seu cotidiano, você consegue, você sabe a solução e a gente conversando, a gente chega lá. Sim. Ou então, se não resolver, em algum momento são 2 cabeças, as 2 cabeças vão pensar melhor, né? Então, eu acredito que uma gestão sustentável, a gente acaba englobando tudo isso, né? Essa parte aí, Ellen, que você mencionou, né? A questão de... É literalmente a questão de liderar, né? Tem a diferença de patrão e líder. Sim. Né? E quando a gente olha essa questão de liderar, não é sim a questão de fazer, mostrar como é feito, os colaboradores te enxergar como líder naquilo, você ser referência para eles e automaticamente eles vão querer vir atrás. Mas essa questão de pegar e eles se conscientizarem vai muito do... você sabe para que é esse material? Você sabe o que ele é? Como vai ser executado? Você sabe os benefícios? Porque muitas das vezes você vem com um material, com uma tecnologia nova, ou algo sustentável que você quer mudar na sua construtora, entrega na mão do profissional... ele está acostumado a usar algo totalmente diferente. Ele não sabe para que é, como vai ser feito, o que aquilo ali traz de melhor ou não.
Então, a partir do momento que você dá essa mini aula para o profissional, ele passa a entender o porquê que ele está fazendo, para quê, qual benefício aquilo traz, e ele abre a cabeça mais facilmente para esses novos sistemas, porque o profissional, falando da construção civil, né, eles têm a cabeça muito fechada para tudo, qualquer tipo de mudança que fuja do tradicional. Então, se você não tiver a atuação como líder de saber administrar isso tudo, né, de conscientizar eles da forma leve e não pesada, que é o patrão, faz isso daqui, pronto, e acabou. E aí você consegue, né, da forma leve de liderança, conscientizar os profissionais muito mais fácil. Para partir para esse outro lado. Até porque eu já trabalho dessa maneira, eu vou ter que aprender novamente. É muito desgastante. Né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é a quebra de cultura. Sim. Porque o pessoal da construção civil já fala, eu já faço isso há muito tempo. Por exemplo, quando a gente trabalha profilaxia, você vai ver um processo. Lembra que eu falei com vocês sobre as fachadas dos prédios? Então, a gente vai fazer o processo de construção de fachada. Você faz um projeto de fachada. Você sabe exatamente qual o revestimento que você vai usar, o peso dele e qual o tipo de resistência que você precisa ter naquele substrato para segurar. Gente, a gente vê que tem revestimentos que tem 50, 60 quilos. Então, uma placa, sabe? Então, você não pode colocar, por exemplo, aqui na região a gente já tem problemas com os nossos tijolos, né? A gente sabe que não tem aquele tijolo de qualidade. Aí você já tem um produto que você não tem aquela segurança com a qualidade dele. Aí você faz um substrato que também não conta com essa previsão para segurar esse revestimento. E aí você não faz as etapas que você tem que fazer. Por exemplo, etapa de chapisco. Você tem que fazer a cura do chapisco, você tem que aguardar o tempo certo. E o pessoal, não vou fazer isso, eu vou apicoar e tá tudo certo e vai dar certo. Dá certo, gente, até você entregar, só que você entregou um problema. E esse problema pode custar muito dinheiro. Né? E assim, o retrabalho, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente quer justamente evitar esses retrabalhos. Olha o custo de retrabalho, de material, mão de obra. Então, tudo isso custa muito. Se você fizer certo, o tempo de desempenho daquele conjunto lá vai ser desempenhado no tempo certo, né? Sim. E a gente não vai ter esses custos todos novamente. É isso que a gente tem que pensar numa construção sustentável. Com certeza. Bem, agora vamos passar para as tecnologias para reduzir o impacto ambiental. A gente falou de tecnologias emergentes de inovação. Aí o Thales pode trazer um monte de inovação que ele está trazendo, porque na nossa região custa chegar às inovações, né? E a gente tem que viajar, participar das feiras, saber quais são os materiais e processos e práticas que estão sendo utilizadas. E a gente tem que trazer para cá e testar e treinar a equipe, que também não está preparada para isso. Conta para gente, Thales. E precisa sair do conforto, literalmente, para você trazer essas tecnologias. Exatamente. Né, Ali? Se a gente não sai do conforto, o sistema construtivo que a gente tem hoje aqui na região está muito bom, está vendendo, vai todo mundo ficando no conforto e nada se desenvolve. Só que a gente acaba tendo um público que adere literalmente às novas tecnologias. Então, quem traz tecnologia para a região acaba se destacando, fazendo diferencial. Né? O famoso quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí. Né? Hoje, na parte de tecnologia emergente, a gente tem as impressoras 3D. Né? Esses dias eu estava vendo stories até de um amigo meu que é engenheiro estrutural e chegou a impressora dele. É bonito demais, é muito legal. Legal de ver. Aí a gente entra também na parte da inteligência artificial, que está assim, literalmente surreal. Sim. Ela ajuda tudo, em todos os processos, literalmente, da construção. E entra também na parte dos pré-moldados, né? Dos pré-fabricados, que é hoje o que a gente está utilizando na nossa construção, que é o Block Walk Paredes Prontas, que utiliza PS
E aí vem o microconcreto nas duas faces que faz a fusão com o EPS. Então, esse último problema que você relatou aí do tijolo ruim, por mais que você faça o chapisco ali, vem com embolso, com reboco, a porosidade daquele reboco vai apodrecendo aquele tijolo, principalmente se for aquela umidade ascendente de rodapé, se a casa não for boa impermeabilizada, e o reboco pode ser até bom, mas ele acaba desplacando. Se tiver um peso de um revestimento, ainda de um grande revestimento, desplaca mais pela questão do tijolo. Então, todas essas tecnologias que chegam no mercado, né, elas são diretamente ligadas na questão da sustentabilidade, que é atrelado à economia e também à durabilidade. Então, a gente tem um ciclo todinho ali desse sistema. Continuando nessa parte também de tecnologia emergente, tem a parte dos sensores inteligentes. Na Concrete Show do ano passado, eu conheci um sensor que mostra quando o concreto já está curado, para seguir para as próximas etapas da construção. Você concreta, põe o sensorzinho, fica um aparelhinho ligado e ele vai dando a resistência do concreto. Todo dia ele vai atualizando. Então, construtoras grandes, né, como o MRV, que faz ali aquelas paredes estruturais, né, com a armação ali, que precisa tirar as formas, né, e depois subir o segundo pavimento. Eles mesmos são dos que já utilizam esse sensor inteligente. E vários outros sensores que estão chegando na construção, né? E aí, quando a gente fala de sensor também, não é só para obra, é depois para casa, é a Alexa, é tudo que traz de tecnologia envolvendo automatizar, e aí vem a questão do painel solar, aí vem a questão da água aquecida por painéis solares, a energia fotovoltaica, a cisterna, né, o abastecimento com água de chuva, vai fazendo todo um ciclo. Isso aí, é muita tecnologia, né, para a gente. Ainda bem que está chegando para a construção civil também, né? Porque a gente sabe que ainda as nossas práticas são muito artesanais. A construção civil, no Brasil, é o segundo mercado que tem menos inovação. O primeiro é pescaria, o segundo é a construção civil. Então, você olhar no mercado nacional, a construção civil é algo que não tem inovação, e mesmo assim ainda tem muita coisa. Isso olhando em grandes centros, igual São Paulo, pensa a gente aqui no interior. Né? Que se a gente não for buscar, não ir lá fora, a gente não consegue trazer. E tudo isso atrela o que também? Né? Aí vem a questão do custo, do investimento, aquilo que eu falei para vocês. Sustentabilidade é tudo legal, tudo bonitinho. Mas quando o cliente vê o custo daquilo, não, deixa para o próximo fazer a obra sustentável e tudo mais. Então, além disso tudo, a gente tem que buscar um material que tenha um custo-benefício excelente para o construtor, para quem vai fazer o investimento na casa para venda e para o cliente que vai comprar. Porque a gente tem várias formas de usar a sustentabilidade, de olhar, né, para a sustentabilidade, que é a sustentabilidade onde o cliente realmente quer ter uma casa sustentável, ele vai pagar o valor que for. O construtor, que ele não vai pagar mais caro para ter uma casa, para fazer uma casa sustentável para venda, senão ele vai diminuir o lucro dele, aí ele vai continuar fazendo com tijolo, mesmo processo normal. E a própria mão de obra ali, como que ela vai fazer a cobrança desse material construtivo, se vai ter viabilidade para o investidor ou para o cliente final. E aí, quando busca o cliente final, ele precisa ter uma série de benefícios ali também. Isso aí. Então, para um sistema pegar e entrar de vez numa região, ele precisa seguir todos esses métodos. Ele tem que atender bem o construtor e o cliente. E não só o construtor ou não só o cliente, senão não vai para frente de maneira alguma. Exatamente. Até porque você tem que fazer isso. Você está usando um produto, por exemplo, com mais tecnologia, que ele acabou tendo um investimento maior na compra desse produto. E aí você, consequentemente, você reduziu o tempo de homem-hora trabalhado. Né? E aí você tem que mostrar, inclusive, isso para o cliente. Olha só, quanto tempo que a gente está economizando se a gente utilizar esse produto. É um investimento maior agora, mas que vai impactar diretamente no tempo de obra. Né? E aí, se a pessoa está buscando prazo, é o investimento certo. E aí você tem que ouvir o cliente. E não só isso, né? Tem reduções fiscais também, porque já tem abatimento do IPTU. É o IPTU verde. IPTU Alguns verde, municípios já têm o IPTU exatamente. verde. Agora, de cabeça, eu não sei quais são, aonde que tem, mas já tem muitos estados do Brasil afora que tem. Sim. E, querendo ou não, a gente fala muito de sustentabilidade. Mas e o bolso?
O que conta é o bolso, exatamente o que você está falando. Então, se eu tenho um abatimento no IPTU, ou então se eu sou uma empresa, eu tenho abatimento no ISS, alguma coisa assim, numa fábrica, eu vou querer alguma coisa sustentável. Sim. Até porque vai atrair investidores, porque se eu já tenho... Se eu estou buscando a certificação, se eu estou buscando a sustentabilidade, isso é um marketing muito grande para o meu negócio. Porque se eu estou nessa pegada, é porque a minha empresa, teoricamente, ela está sólida, ela está ampliando, ela está buscando novos horizontes. E isso para o investidor é muito bom, porque então outros caminhos de gestão já estão andando, ele já está buscando coisas melhores, certificações, já está atraindo pessoas. E essa tecnologia para reduzir esse impacto, a gente pode falar do BIM, hoje na construção civil. Não só o BIM, a internet das coisas, é tudo que vai se conectar. Essa conexão de informação é muito importante, né? Porque para você saber que o processo está terminando aqui, você vai começar um outro ali, se você não tiver esses parâmetros para seguir, você fica bem perdido, né? Ou então seguindo uma folha de papel que ela desatualiza muito rápido, a cada momento na obra é uma novidade. E a gente conta também com a previsão do tempo, né? E todas as intempéries. Essa questão do BIM é bem interessante, é algo que é difícil inserir nas construções aqui. Na penúltima feira eu tive acesso a uma empresa que eu não me recordo o nome, onde você colocava os QR Codes dentro da obra e o engenheiro vai, o pedreiro vai, o mestre de obra chega lá com o celular, escaneia o QR Code e ele tem acesso a todos os projetos, toda a compatibilização. Nossa, que legal! Mas quando a gente fala de construção civil, a gente tem uma mão de obra, pessoas bem simples, que muitas das vezes não tem um celular compatível com todo esse tipo de sistema ou não vai suportar abrir um projeto. Às vezes não sabe nem responder ao WhatsApp. Às vezes não sabe nem ler, nem escrever. Às vezes a gente proíbe na obra a pessoa ficar com o celular. Então a gente tem umas limitações, né? Então, aí quando a gente aborda tecnologia, puxa tudo para esse lado, para a questão do BIM, aí a gente tem um impacto também que é lá a turma que está com a bota na obra, com a mão na massa, que eles precisam também desenvolver. E aí a gente entra numa outra questão que hoje a construção civil... por que está tendo muita tecnologia que vem se atualizando para a linha sustentável? É porque a mão de obra está cada vez mais escasso. O jovem ele não quer entrar no mercado de construção. Os profissionais que a gente tem hoje têm 50 anos, 60 anos de idade, já estão ficando cansados. Então, a própria escassez da mão de obra força o mercado a trazer inovações para facilitar, para trazer menos cansaço para o profissional, para facilitar todo esse processo. Então, quando a gente puxa uma tecnologia hoje de imediato, principalmente para o interior, a gente bate já lá direto no canteiro de obra, na dificuldade daquele profissional que é mais antigo, que não sabe mexer no celular ou que tem um celular muito simples e não vai conseguir visualizar esses projetos. Sim, com certeza. Hoje já tem grandes construtoras que elas fornecem um tablet para os seus funcionários, né, os mestres de obras, para fazer todo esse acompanhamento. Só que a gente está... Mas a gente tem que ver a nossa realidade também. Hoje a nossa realidade é essa. São pessoas que não têm esse acesso e a gente tem que trabalhar com o que tem, dando as melhores ferramentas possíveis, né? E com esse BIM, fazendo esse gancho que você deu, né? Hoje o BIM ele conta com 10 Ds, que a gente já conhece, né? As 3 dimensões, a parte orçamentária, mas também tem o 6D, que é a parte sustentável, que é muito bacana. Que inclui a segurança. Isso, e inclusive você consegue fazer dentro do 6D projeções de como vai ficar o sol entrando na sua casa, se vai dar um aquecimento, se não vai ser uma luz artificial, como que ela vai se comportar. E também como o BIM ele vem para uma ferramenta também de gestão, que você faz orçamento, conforme eu falei, né? Faz toda uma estimativa, então você já consegue prever certas coisas sustentáveis, de melhoria, e começar, e você fala com a sua equipe multidisciplinar, né? O engenheiro, o arquiteto, você fala com o mestre de obras, enfim, e você vê o melhor possível, né?
dentro das possibilidades, possibilidades, né? Exatamente. Esses são os desafios, a gente já está falando até de desafios e oportunidades. Não? A gente falando sobre as barreiras, oportunidades de mercado, as grandes construtoras hoje, quando a gente faz toda a programação e o planejamento da obra, não sei se vocês já viram que eles fazem, por exemplo, você vai fazer um banheiro, toma o seu kit, todo o material para esse banheiro, é isso aqui. Você recebe um kit já fechado com tudo que você vai usar, as buchas, os pregos, tudo pronto. E aí a pessoa ela tem que se autogerir. Ela tem que ter uma autogestão que ela consiga falar assim, peraí, eu vou me planejar aqui com isso. Então, exatamente o que foi planejado, já está lá tudo estruturado no BIM, a quantidade que ele vai usar foi entregue para ele. E ele precisa fazer aquilo com aquele material. Então, só que aí a gente tem esse problema, porque na nossa última obra nós fizemos pelo BIM. Fizemos exatamente isso. O levantamento, a planta elétrica, a hidráulica, de fundações. Só que você precisa... Hoje eu estou falando da nossa realidade, sim. né? Porque falar o ideal é muito bom, lindo, é lindo. né? Mas como é que está ali a Isso vivência? Isso aí. E nós entregamos todas as plantas, vamos conversar, abrimos, é assim, papapá, pipipi, o que você acha? Vamos fazer mudanças. Chegou lá na hora... Infelizmente, aquele nosso mestre de obras que já trabalha há 30 anos naquilo, que sabe muito, que sabe realmente, a gente tem que parabenizar, né, toda aquela experiência que ele tem, aquela gama, mas não segue. Aí você vai lá, faz todo um orçamento, eu vou usar tantos joelhos, tantos metros de cano, papapá, ele trocou tudo. Porque ele achou melhor fazer dessa maneira. Então, realmente, você precisa ter todo aquele acompanhamento, gestão de obras e todos os dias conversar o porquê que você acha que deve tomar essa posição, por que você não seguiu. Então, é complicado. É complicado. Mesmo você tendo essa ferramenta, você precisa estar ali acompanhando diariamente. Direto. E aí você falou sobre a internet das coisas, Sim. que é muito interessante, que é a IoT. Yes. Isso. E eu achei muito interessante, né, que eu trouxe essa pesquisa aqui para o nosso podcast, porque eu sabia o que era, mas não de fato o que era. Sim. Que a gente sabe, mas não sabe, né? E a IoT está presente muito na nossa vida. Muito. Seja você programar o seu aspirador de pó, ligar a cafeteira a tal hora para fazer o seu café, ligar a sua maquininha de pão, você acorda com um pãozinho quente. E assim, é tão grande, e ela está tomando uma proporção tão grande, inclusive nos carros, né, os carros elétricos, inclusive, já tem... Me falha a memória agora, se já existe ou se é uma previsão. Agora eu me falhou, né? Porque tem um sistema que ele, quando chega perto da sua casa, ele avisa que você está chegando para sua casa, aí liga o ar-condicionado, liga a cafeteira, da sua casa, quando já está programado para aquilo. Acende as suas luzes. E eu falei assim, gente... Aonde nós vamos parar? Hoje a gente tem câmeras que a gente de tudo. longe... Eu consigo falar com os meus cachorros. Entendeu? Tá fazendo Exatamente. alguma besteira, eu olho ali, sai daí. Então, gente, a gente tem formas de monitorar as obras. A gente tem formas... A gente vê esses time-lapse com a obra toda do início ao final, naquele vídeo rápido. É muito legal. É verdade. Mas... Quando a gente fala de obra mesmo, do dia a dia de obra, a gente sabe que saiu, o telefone vai tocar, deu alguma coisa errada, ou deixou o pedreiro sozinho, sem alguma orientação mais específica, ou tendo a específica, você saiu, quando você voltou, você fala, poxa, mas não é isso que eu falei. Então, a comunicação, ela continua sendo a ferramenta mais importante no nosso dia a dia, porque muitas vezes o que a gente fala não é o que o outro entende. Sim. E aí, olha só, os ruídos de comunicação sempre vão existir. E às vezes a gente tem que desenhar, porque na obra muitas vezes é assim, desenha, tá vendo? Você tem que fazer isso aqui, entendeu? Eu falo assim, vou falar igual eu falei pro meu filho, entendeu? Repete o que eu falei. É complicado mesmo. Mas voltando, só terminando, né? Eu tenho um exemplo muito, muito bacana da IoT. Lá na usina fotovoltaica que eu trabalhava, nós tínhamos a usina. Deixa eu voltar só um pouquinho para vocês entenderem. Pensa num lugar que não tem nada. Eram
pasto, que você simplesmente faz a terraplanagem, começa a colocar os materiais lá, faz o cercamento e vai uma pessoa vigiar à noite, mas tem uma guarita, mas aqueles materiais estão ali. Você faz um barracão, Sim. mas não tem não tem uma segurança, não tem como colocar um sistema de vigilância, porque não tem nem luz. Porque você tem que entrar em contato com a concessionária da região. Para a instalação do padrão. Exatamente, exatamente. E aí, nessa concessionária, não é de um dia para o outro, porque às vezes não tem fiação. Você tem que colocar os postes, tem que colocar os fios. Então, uma logística, é uma cadeia muito grande. E nós tínhamos um problema seríssimo com sumiço de materiais. E era comum. E então nós começamos a desenvolver processos. Como que a gente vai melhorar isso? Claro, no início do canteiro a gente colocava somente o necessário. Somente o necessário. Mas depois da obra já pronta, mesmo em desenvolvimento, a gente também tinha esses mesmos problemas, né? Então nós começamos aí desenvolver junto com outros fornecedores, melhorar o CFTV, né? Que é Sistema de Monitoramento. Sim. E aí eu fazia o levantamento e a compra desse material. E em uma dessas reuniões, por videochamada, ele trouxe para a gente um material sensacional, que era um sistema de câmeras que ele olhava, pegava o seu rosto até de noite no breu. E aí, se ele conseguisse pegar só esse seu lado, numa câmera mais na frente, ele pegava o outro ângulo. E ele juntava. E dependendo do que se você chegasse perto da cerca, ele avisava a central. Se você mexesse aí, uma certa distância, perdão, deixa eu voltar. O seu carro estacionou. Ele avisava que alguém parou fora do horário, em um local que não deveria parar. Aí, se você chegou perto da cerca, ele já avisou as outras câmeras e as câmeras se posicionavam virando para ali. Então, estava todo mundo ali. Você chegou, encostou na câmera, acionava a sirene, já avisava o guarda. Então, assim, foi muito bom. A gente começou a desenvolver esse sistema de CFTV. Eu acabei saindo da empresa antes de ser implementado, né? Mas a gente estava nesse caminho, que é uma IoT. Sim, Desculpa. sim, pela necessidade. Pela necessidade, exatamente. E aí é uma infinidade de coisas que você tem, que você pode colocar dentro de uma obra, enfim. Mas eu achei interessante trazer esse ponto, porque eu gostei muito. Foi uma reunião muito produtiva em conhecer esse produto novo, né? Sim, sim. O legal é que a gente, de acordo com as necessidades, a gente vai trazendo, vai pesquisando o que pode sanar essa necessidade, né? E aí a gente vai trazendo os produtos, os processos aqui para a região. E isso ainda tem muita coisa para melhorar, né, gente? Tem. Porque, fala para mim, Thales, qual o seu maior desafio hoje aqui na região? Mão de obra e a burocracia por parte do órgão público, né? Que estende o prazo da construção, assim, literalmente a perder de vista. A construção hoje, vamos colocar aí 150 metros quadrados de obra, você com uma equipe boa, mantendo a mesma equipe sem tirar ninguém, com 6, 7 meses essa construção está pronta. Sim. Beleza. Para você entregar a obra para um cliente que comprou essa casa, é 18 meses. Então, quer dizer, você tem praticamente 1 ano e 2 meses só de burocracia. Sim. Desde entrada de projeto, digamos assim, né? Um mês ali, 2 meses de criação de projeto, entrada de projeto, esperar sair o alvará, executou a construção, vistoria dos fiscais, aí depois o ABITS. Antes do ABITS ainda, dependendo da localização aqui em Rio das Ostras, aí você tem que pedir a vistoria do meio ambiente para ir vistoriar, para ver se você colocou ali as vegetações nativas. Aí só desse deslocamento da prefeitura ali, né, lá para o meio ambiente, é 1 mês que demora. É um absurdo. Então é tudo muito burocrático e hoje Rio das Ostras está na segunda revista Exame, a 17ª cidade do país que mais constrói e vende imóveis, né? O mercado da construção civil aqui literalmente é o que movimenta a cidade. A cidade foi a segunda, no último IBGE, foi a segunda cidade que mais cresceu no estado do Rio. E um setor que movimenta tanto a economia é o setor que se arrasta, digamos assim.
né, nessa parte burocrática. Chega na Secretaria da Fazenda, é uma vida para liberar os impostos para a gente pagar. Uma fila, para né? pegar o ABITS, sai do ABITS, aí entra no cartório, mais 40, 60 dias no cartório. Então, esse é o principal... eu não vou dizer estresse, né? Mas uma das barreiras principais que desmotivam literalmente os construtores aqui. Né? A mão de obra perto disso é super tranquilo. Você né? acha? Nossa, então Super realmente tranquilo. Impacta bem, porque mão de obra é um difícil. problema. Mão de obra é complicado. Como que a gente faz o nosso sistema de contratação? Né? A gente contrata caráter e treinabilidade. Então, a cada 20 profissionais que passa, fica um. Né? Só de contratar caráter você já elimina a questão de roubo, elimina ali a questão do pessoal, eu trabalhei, não trabalhei, eu cheguei tal hora, eu saí tal hora. Jeitinho, já elimina isso tudo. Né? Então, os profissionais, a gente sempre faz uma reunião, né? Eles entendem que eles estão realizando sonho. Então, que é o nosso lema, né? O sonho do cliente não pode se transformar em pesadelo. Então, ninguém constrói de qualquer jeito. Né? A nossa equipe, todo mundo constrói com carinho, como se estivesse fazendo a casa própria. Então, essa parte da construção da mão de obra é onde a gente tem menos problema dentro da equipe, na construção da casa, mas a demanda da mão de obra para entrar, para montar uma nova equipe é bem dificultoso. Sim. Né? Porque não é todo mundo... Aí a gente entra na parte do... A Ellen tinha falado essa palavra aqui. Dos princípios, né? Sim. Princípios e valores. Então, só entra ali, literalmente, quem está com os mesmos princípios, com os mesmos valores, né? E, enfim, é isso. Isso faz uma diferença danada, né, gente? Eu gostei desse lema dele, viu? Eu realmente gostei. Você pode repetir? Contratar caráter e treinar pessoas. Exatamente. Porque todo mundo é treinável. Habilidade você treina. Habilidade você treina, o caráter não. A pessoa tem ou a pessoa não tem. Mas isso poderia ser adotado para todas as empresas. Para todas as Isso empresas. aí. Quantas vezes a gente olhou lá recém-formado? Precisa com experiência. Recém-formado precisa com experiência. Como que uma coisa dessa? Mas você tem um caráter, você tem você quer estar ali, está disposto. Isso aí. Só falta oportunidade em tudo isso. É hoje excelente esse seu... a nova cultura, né, das empresas é a geração 4, né, que é da indústria. Quase nenhum empresário mais contrata pelo diploma. E sim pelo caráter da pessoa, pelos princípios e, de fato, o que a pessoa consegue entregar. Um exemplo. Você tem um engenheiro lá que tem mestrado, que tem isso, que aquilo, mas ele não consegue entregar a demanda das empresas. Sim. Né? Então, se você pega um estudante ou um estagiário que consegue entregar as demandas, esse cara vai pegar a vaga do que já está formado. Então, tem muito essa linha de que hoje o diploma já não faz tanto sentido em algumas áreas, a não ser áreas específicas, igual o engenheiro. Para você emitir RT, fazer um projeto, você tem que ser formado em engenharia. Mas para eu construir um edifício, eu não preciso ser engenheiro. É só eu contratar um engenheiro. Então, hoje está todo mundo olhando pelos resultados. Né? Então, se você treina a pessoa, você consegue ter um resultado acima da média. E se ela está atrelada ali com os mesmos princípios, com os mesmos valores, você deslancha. É por isso que é tão importante, por exemplo, nós engenheiros seguirmos nosso código de ética. Sim. Porque a gente vê que tem pessoas realmente que esquecem que tem essa importância no mercado, na sociedade. Nós somos muito importantes na sociedade para o desenvolvimento sustentável. E aí, se você segue o código de ética, você é um bom profissional. Realmente, porque você tem a técnica, mas você tem o seu caráter ali, você segue princípios de moral, sabe? E isso é muito importante, gente. Então, a gente não pode esquecer que o que impacta diretamente, eu vejo que as empresas hoje, isso aí está sendo um debate muito grande, inclusive, principalmente nessas empresas de gestão, que estão evitando contratar jovens. Sim. Porque os jovens estão imediatistas demais. Você tem que ter muita cautela com o que vai falar, porque pode agredir de alguma forma. E as pessoas mais velhas, a gente sabe que depois que a gente ouviu falar em assédio moral, porque antigamente era pressão no trabalho. Pressão no trabalho. Era pressão e a gente se acostumou com essa pressão.
E aí, depois que vieram esses novos pensamentos, peraí, isso aí não é pressão, já está passando para assédio. Só que a gente sabe que tem um limite ali. Existe a pressão, a gente vai trabalhar sempre sob pressão. E não é porque as coisas estão difíceis que a gente tem que dizer, não vai dar certo, eu vou desistir. A gente precisa ter esse foco. E os jovens precisam, inclusive, quebrar essa barreira que o mercado está evitando contratá-los. Mas ao mesmo tempo que nós precisamos de profissionais que tenham habilidades, que tenham experiências, mais na frente a gente vai ter um problema com a falta desses profissionais, porque esses jovens não entraram no mercado de trabalho. A gente já está tendo esse problema. Exatamente. Então, eu sei que é muito fácil falar, é sempre muito fácil falar, mas agora agir é mais difícil. Mas a gente tem que trabalhar com os dois. Sim. Essa usina de energia solar que eu trabalhava era uma startup e a faixa etária era mais ou menos 30 anos, por aí, era, entre muitas aspas, a garotada, né? E era um pessoal que tinha comprometimento. E realmente tinha. Isso é muito bom. Muito bom. É claro, né? Sempre tem um deslize ali, outro ali, mas os gestores acabam sendo mais velhos, você acaba tendo mais contato, vai treinando, mas é necessário que tenha essa junção, porque em algum momento isso vai faltar. Gente, esse jovem, quando ele é responsável e ele é antenado, conectado, isso é tudo de bom. Agrega... traz coisas que uma pessoa mais velha não tem tanta noção. Eu ouvi falar, mas... Essas visões diferentes são importantes, porque cada um tem uma percepção diferente, né? Sim. E aí um percebe uma coisa, o outro não vê aquilo, um vê que vai dar um desnível, um desvio naquele problema, vai ter um desvio de problema. E aí é importante essa troca. Eu acho super importante. Eu adoro trabalhar com jovens, justamente porque... no decorrer do trabalho, a gente vai perdendo um pouco o que o jovem tem assim de motivação, mas ele só tem essa primeira motivação. Vamos lá. Aí no dia seguinte, fala, eu tô cansado. Você tá indo, porque você foi motivada por ele, só que a gente tem aquele foco lá na frente. A gente sabe que as coisas não são acontecer rápido. Sim, e a gente vai aguardando o momento que vai acontecer. Né? E a gente vê, quando a gente fala dessa sustentabilidade, é justamente isso. A gente não vê isso na hora. Não. A gente não tem o retorno disso na hora. Né? A gente tem o investimento disso na hora. Isso aí impacta, isso aí acaba pesando até. Só que quando a gente tem essa visão do mais para frente, a gente vai ter o retorno. E a gente precisa disso, né? Sim. Principalmente hoje, para diminuir o impacto que a gente está causando no planeta. Para ter a gente precisa realmente explorar os nossos recursos, mas não dessa forma tão desordenada. Né? E a gente precisa encontrar aí esse equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Olha, o nosso bate-papo está maravilhoso. Eu ficaria aqui conversando com vocês ainda durante muitos cafés. Olha, o meu nervosismo, porque eu estava muito nervosa, vocês viram, né? Passou. Meu nervosismo passou. É bom. Passou, fluiu. Fala assim, eu posso continuar conversando, porque agora eu não estou mais nervosa. Não exagera. Né? Tô brincando. Olha, então, antes da gente encerrar, a gente tem o quadro Hora do Desafio. E eu vou deixar vocês à vontade para cada um falar ou sobre uma habilidade pessoal, pode ser relacionada ao trabalho, pode ser pessoal mesmo, pode ser deixar uma mensagem. Se quiserem fazer uma interação, um bate e volta, a gente faz também. Um bate e volta, nossa, foi ousada. Foi bem ousada agora, hein? Aí vai ser no improviso. Fala, Thales, você é mais experiente no podcast. Eu vou deixar você... Bate e volta? Não sei. Olha, ousado. Então, vai no bate-volta, eu falo uma palavra e você fala sobre... Vai ser da sua área, vamos lá. Jesus método construtivo. Blocoque, paredes prontas. O original. O original. Produto... impermeabilizante de alta tecnologia. Para qualquer fase da construção? Hidromanta Ultra. Revestimento com melhor trabalhabilidade. Caramba. Nossa, ela pegou pesado. Eu gosto de agora, improviso hein? por conta disso.
Pode dar cola? Não. Pode, falei. Hã? Mas aí é marca ou modelo? Tem que ver. Não sei se porque pode melhor fazer propaganda, trabalhabilidade, né? Aí a gente entra na parte da equipe, né? E os profissionais, eles têm facilidade. Tá vendo com como é que é tudo. tudo conectado? Porque, igual a gente constrói casa popular e de alto luxo. Só que eles são treinados para alto luxo. Então, tudo que vem para baixo, eles fazem. É igual partir manteiga com faca quente. É fácil. Isso aí. Né? Mas quando a gente fala de trabalhabilidade, é o que eles estão mais acostumados, que é o porcelanato. Porcelanato. Entendeu? A gente não tem muita cultura aqui do piso laminado ou do piso vinílico, né? Para ser instalado, que requer uma preparação e tudo mais. Então, falando de trabalhabilidade, é o que eles mais usam no dia a dia. Seria o porcelanato mesmo. Perfeito. Fundação. Melhor tipo de fundação? Sapato isolado. Tipo de projeto que não pode faltar na sua obra? O hidrossanitário. A melhor mensagem que você pode deixar para alguém que constrói? Nunca contrate alguém pelo preço, e sim pelo valor. E a qualidade daquela execução não está ligado diretamente ao valor, porque até o maior valor que tiver, você pode não estar contratando profissionais bons porque estão agindo de má fé. Então, você tem que ir a fundo mesmo, pesquisar, mas 95% dos maiores valores de mão de obra dentro da construção são os que entregam os melhores resultados, por isso tem esse valor. Perfeito, Profundo, hein? né? Reflexivo. Nossa, muito profundo. E agora, para a gente encerrar nosso bate-volta, vamos ver. O que você falaria para um cliente que está em busca da sua casa própria? Caramba, é muita coisa. Nossa. Falando em sustentabilidade. Aline, você tá pegando pesado nesse bate-volta, hein? Tô? Não, tá ótimo. Eu tô adorando as reflexões do Thales. Mas no quesito construir a casa própria ou já comprar pronta? Então, construir ou comprar pronta? Aí a gente já está falando de dois públicos, né? 80% dos clientes são imediatistas. Querem comprar pronto. Só que quando a gente consegue mostrar para ele, falando no caso específico da minha construtora, né? Que ao invés dele comprar um imóvel pronto, a gente consegue personalizar o imóvel dele durante a construção, onde depois ele não vai precisar reformar nada, onde vai estar ponto de água, ponto de energia, tudo no lugar que ele quer, com os revestimentos que ele quer, atrelado à qualidade e o histórico que a gente tem no mercado, ele espera 1 ano a casa ficar pronta para poder entrar. Agora, quando a gente vai falar do cliente que não conhece a Leles Leal Construtora, né, e chega para comprar, atrás do corretor tem o construtor. Então, não compre a casa direto com o corretor sem antes conhecer o construtor, quem está por trás daquela obra. Não é conhecer o mestre de obra nem ninguém, é o perfil do construtor. É o caráter dele ali que vai refletir toda a construção. Literalmente isso. Perfeito. Excelente. É isso aí. Excelente. E você, Ellen? Qual será o seu desafio? Olha, eu confesso que eu gostei muito de falar sobre uma habilidade ou sobre... Eu achei muito interessante um episódio, tem que ficar pertinho do microfone, eu esqueci. Teve um episódio que foi com a sua família. Ah, sim, sobre Isso. mercado offshore. Isso, só que não foi nem sobre o mercado offshore em si, né? Eu achei interessante o que o seu esposo falou sobre classificar a personalidade das pessoas de acordo com as cores. E aquilo me chamou muito a atenção. Inclusive, eu pesquisei, realmente achei interessante. Sim. Se eu fui pesquisar, eu achei interessante. Que eu sempre olhava as pessoas e analisava um pouco, mas a partir do que foi informado, por exemplo, eu acho que eu sou a cor verde, que é uma pessoa mais comunicativa e gosta de interação com pessoas. Mas,
Não vou chutar, tá? Eu não sei. Talvez o Thales seja uma pessoa da cor vermelha, que é uma pessoa mais ação. Então, eu não vou chegar para ele e falar assim, Thales, tudo bem? Como que tá a família? Não, eu tenho que chegar para ele e falar, tudo bem, Thales, eu tô com um problema assim você resolve para mim? Porque para ele, se eu chegar com todo aquele trâmite de início, para ele não vai ser desagradável. Então, eu tenho que chegar já com esse foco de que ele trabalha dessa maneira, mesmo eu trabalhando de outra. Então, isso é muito legal para você ter uma interação com outras pessoas e melhorar tanto com as suas relações interpessoais. Eu achei isso muito interessante. E aí, uma habilidade que eu estou desenvolvendo em classificar as pessoas para melhor entendimento. Isso é ótimo. E para quem não está entendendo o que ela está falando do Código das Cores, que nós conversamos sobre isso no episódio sobre profissões e carreiras da indústria offshore. Então, procura aí no podcast da Aero, que tem essa informação. A gente fala sobre a nossa percepção com relação ao outro, como a gente deve se comunicar com as pessoas, dependendo da sua classificação de cor. Exatamente. Então, isso é muito legal. É muito importante justamente para estreitar essa nossa comunicação e eliminar os ruídos de comunicação. Como a gente falou, é um dos principais desafios que a gente tem no nosso trabalho. Exatamente. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Total. Antes da gente encerrar, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA Confea, que é a nossa patrocinadora principal, a Vilarejo Acabamentos, a Rose Neves, a Axonal e a Clínica Integrada Salute. Muito obrigado. É por vocês que esse bate-papo aqui acontece e a gente pode compartilhar informação técnica de qualidade para os nossos ouvintes e espectadores. Então, eu vou presentear os nossos convidados. Todo mundo que participa do podcast da Aero ganha a caneca. Pega a sua. Tá mais perto. Obrigada. Sinta-se presenteada. Muito obrigado. Foi muito legal ter vocês aqui. Obrigada. Espero que o nosso bate-papo aí possa acrescentar muito na vida das pessoas, né? Esse conhecimento aí que a gente compartilhou. E espero revê-los em breve. Só agradecer, né? Não. Antes da gente concluir, vocês podem deixar a rede social de vocês? Querem compartilhar alguma coisa? A minha rede social é @construindo com Thales, tanto no Facebook quanto no TikTok, no Instagram. YouTube também é Construindo com Thales e tem o da minha construtora, que é a Lelis Leal Construtora. Confere lá, porque vale a pena. A minha é a Ellen.Queiroz com Z. .eng, porque mudou há pouco tempo, então eu me perdi. Então, deixa eu voltar. Ellen.Queiroz.eng, de engenharia, né? E é só seguir as redes sociais da Aero, que é @AeroRDOoficial. Estamos atualizados e assíduos nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no LinkedIn, aqui no YouTube e no Spotify. Então, até o próximo episódio.